Fala pessoal, mais um Enfermagens em Pauta chegando, muita coisa legal aqui para a gente ver no Enfermagens em Pauta número 14. Vou comentar, pessoal, um julgado bem legal da terceira sessão do STJ que representa uma mudança de visão em torno da detração penal, a possibilidade de detração em caso de medida cautelar substitutiva à prisão preventiva consistente em recolhimento noturno em finais de semana, em dias não úteis, com monitoração eletrônica. O segundo julgado que eu selecionei aqui para a gente conversar, pessoal, envolve direito constitucional, também um julgado daqueles que vai despencar em prova, governador afastado, o caso concreto é o governador do Rio de Janeiro. Ele mantém a legitimidade para o ajuizamento de ações diretas de inconstitucionalidade, ADCs, ADPFs. O Supremo julgou também a questão, tema muito legal. E o terceiro julgado envolve improbidade administrativa. Cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória em ação de improbidade administrativa fora das hipóteses do 1015 do CPC? O STJ diz que sim. Vamos entender por quê. Pessoal, eu trago mais uma vez 3 julgamentos. Os 2 primeiros são recursos repetitivos. Um de direito ambiental, um conflito entre o Código Florestal e a lei do parcelamento do solo urbano. Bem legal, bem interessante. Vamos ver o que essa Corte Superior decidiu. O outro é de direito processual civil envolvendo honorários advocatícios em ações previdenciárias. Um detalhezinho que pode mudar completamente a forma como esses honorários são fixados. E por fim, um julgado bem diferente de direito civil envolvendo registro de marca. A empresa Red Bull brigando com a empresa Power Bull sobre a utilização desse nome Bull, se é uma repetição, se o direito marcário admite, não admite. Vamos entender que decisão foi essa do STJ. Vamos lá então, pessoal, para o primeiro julgado que eu trago aí sobre direito penal, envolve também conceitos de direito processual penal. Julgamento da terceira sessão do STJ, uniformizador, tema quentíssimo, uma jurisprudência novinha aí do STJ, que a gente vai ver bastante em prova e com grande alcance também. O que aconteceu, pessoal? O STJ discutiu se seria cabível a detração penal lá do artigo 42 do Código Penal em caso de medida cautelar substitutiva à prisão consistente em recolhimento noturno e nos finais de semana e dias não úteis, ou seja, a medida cautelar lá do artigo 319, inciso 5º, que foi aplicada no caso concreto cumuladamente com monitoração eletrônica ou monitoramento eletrônico. A gente vê os dois termos são possíveis, lá do 319, inciso 9 do CPP. O que nós temos aí na matéria para lembrar, pessoal? A detração penal, que tem assento lá no artigo 42 do Código Penal, né, admite que seja computado na pena final aplicada ao condenado o tempo em que ele ficou cumprindo pena provisória no Brasil ou no estrangeiro. Inclusive, o Código fala em prisão administrativa, que a gente já não tem mais no nosso direito, no direito brasileiro, embora em tese possa acontecer no estrangeiro, e por isso ainda está previsto, né, no Código, e tem uma razão de ser. E, finalmente, também o tempo de internação, em caso de inimputável ou semi-imputável, também pode ser computado para fins de detração penal. O que mais acontece é prisão provisória, e, em particular, prisão preventiva, também prisão temporária, ainda que o tempo normalmente mais curto, né, 5 ou 10 dias normalmente, ou 30 ou 60 em caso de crimes hediondos ou equiparados. A preventiva não, a preventiva muitas vezes se alonga bastante, e é o que a gente mais vê, né, em matéria de detração penal. Qual é a grande questão, pessoal? O STJ estava cuidando não de prisão, estava cuidando de uma medida cautelar que vem para substituir uma prisão. No caso, recolhimento noturno, finais de semana e dias não úteis, né?
lá do 319, inciso 5º do CPP, com o monitoramento eletrônico do 319, inciso 9º, também aí do CPP. Tínhamos uma grande divergência no STJ. A 5ª turma admitia, nesses casos, a detração. A 6ª turma não admitia. Por conta da divergência, a 3ª sessão foi provocada a dirimir esse conflito. E o que prevaleceu? Entendimento da 5ª turma, mais favorável, portanto, ao apenado. Por que a 6ª turma não admitia? Princípio da legalidade, falta de previsão legal, dizia a 6ª turma. O 42 do Código Penal previu a detração para prisão. Aqui estamos tratando de uma medida cautelar diversa à prisão. E nesse aspecto, pessoal, o STF também tem vários precedentes dizendo genericamente que não cabe a detração em relação a medidas cautelares diversas à prisão, né? Sobretudo aquelas do rol do 319. O STJ está cuidando de uma situação específica, a cautelar do inciso 5º, que é do recolhimento noturno nos finais de semana e dias não úteis, que no caso concreto ainda estava sendo cumprida cumuladamente com a do 319, inciso 9º, né, do monitoramento eletrônico. Prevaleceu a linha da 5ª turma. E o que a 5ª turma alega para superar o argumento de que não há previsão legal para detração nessa hipótese? Alguns argumentos que vale a pena a gente destacar. Em primeiro lugar, disse o STJ que a situação, esse para mim é o argumento mais relevante, a situação que nós temos em relação a quem cumpre uma medida cautelar de recolhimento noturno em finais de semana, em dias não úteis, é uma situação muito semelhante a quem cumpre pena no regime semiaberto. Fica com uma restrição bem rigorosa à sua liberdade, bem diferente das outras cautelares do 319, uma fiança, um não mudar de domicílio, não se ausentar da comarca em que reside, sem autorização judicial, ou então comparecimento em juízo para informar suas atividades, né? Outras cautelares que não se comparam com essa do inciso 5º, que traz uma restrição drástica, né? É praticamente uma prisão domiciliar, e a prisão domiciliar, por sinal, é prisão, né? Então, ela, quanto a isso, é tranquilo para admitir. E aí, vejam, o STJ também pontuou, nós admitimos que uma prisão preventiva seja cumprida em regime semiaberto, e aí sabemos que o STF tem súmula na matéria, né, para dizer que é possível a progressão de regime mesmo antes do trânsito em julgado. Então, gera um contrassenso, né, pessoal? É bem interessante a linha de raciocínio aí do STJ. O STJ, para reforçar o argumento, também salientou, olha, o 42 traz um rol de hipóteses, mas não é um rol taxativo. Se nós temos situações que estão absolutamente assemelhadas, como é o caso, né, que eles falaram do cumprimento em regime semiaberto, temos que aplicar para situações absolutamente semelhantes a mesma regra jurídica, ou seja, o famoso brocardo, né, ubi in adem ratio, ubi in adem legis dispositio, que é aquele brocardo latino que a gente cansa de ver em matéria de analogia. O STJ, bem da verdade, fez aí uma analogia em matéria penal, uma analogia em bonam partem, que é plenamente admissível em matéria penal. E o STJ também invocou, nessa situação de grande dúvida, né, o princípio da humanidade das penas, dizendo que isso também reforça o entendimento de não colocar um óbice para essa detração penal numa situação bem assemelhada a outras em que não se discute o cabimento da detração. Então, esse foi um entendimento, inclusive assim que veio no informativo do STJ, no 693, e eu até, pessoal, estava aguardando a publicação do acórdão, que acabou não saindo, eu resolvi já
trazer aqui no Enfermagens em Pauta. Por quê? Porque tem uma notícia do STJ que, na verdade, eu apurei, é a mais fidedigna, de fato, com o que aconteceu. O ministro Schietti, no julgamento da terceira sessão, ele levantou uma questão extremamente pertinente e absolutamente relevante, que não veio no informativo. O que ele disse? Olha, beleza, concordo com isso, mas temos que lembrar que não é todo o tempo de medida cautelar que tem que ser objeto da detração e computado para fins de detração nessa hipótese. Por quê? Porque quando ele não está recolhido, seja no período noturno, seja nos dias não úteis, né, finais de semana e feriados, não dá para computar para detração o período em que ele podia sair de casa, podia trabalhar, porque a cautelar do 319, inciso 5º, pressupõe que o cara possa trabalhar, né? É um pressuposto a sua aplicação. Então, bem lógico o que ele disse, não dá para computar todos os dias da cautelar, tem que aplicar somente em relação às horas em que o apenado esteve sujeito a esse recolhimento, ou seja, nos dias úteis, no recolhimento noturno. Nos feriados, finais de semana, nos dias não úteis, somente, aí sim o dia, né? Mas somente nesses dias que a gente conta por inteiro. Trocando em miúdos, o que ele disse? Só vamos computar para fins de detração as horas em que efetivamente houve o recolhimento por parte do apenado, né? No caso, a época, né? Ainda acusado, convertendo-se esse número de horas em dias para daí fazermos a detração, porque sabemos, né, que a pena ela é fixada em anos, meses e dias. O juiz deve ignorar, por expressa previsão legal, no cálculo, né, da pena, as horas, as frações de dias. Então, daí que se deve calcular em horas, mas converter em dias para viabilizar a detração penal. Então, é um aspecto extremamente relevante que não veio no informativo e que a gente tem que ficar atentos. No mais, pessoal, um outro aspecto que vale a pena a gente salientar, o STJ não passou a dizer que toda medida cautelar substitutiva à prisão enseja detração. Pelo contrário, ele foi enfático em dizer, estamos analisando uma situação bem peculiar, que é a do 309, inciso 5º, e com o monitoramento eletrônico do 319, inciso 9º. Ou seja, uma situação que, a única situação, a bem da verdade, que mais se assemelha às hipóteses do 42 do Código Penal. A outra hipótese, né, que a gente tem, que na verdade não é nem por se assemelhar, é a internação provisória. Essa internação provisória do inimputável ou semi-imputável, essa ninguém discute, ela se enquadra perfeitamente na terceira hipótese do 42 do Código Penal. Então, em relação às demais, né, a única que tem pertinência para falar é do inciso 5º. E aí, um último aspecto que eu também trago à reflexão, o STJ enfatizou nesse precedente que tinha um monitoramento eletrônico. E aí fica a dúvida, e se não tiver o monitoramento eletrônico, tiver só o recolhimento noturno, em finais de semana, em dias não úteis, do 319, inciso 5º? Eu diria, pessoal, dentro da lógica do precedente, mesmo que não haja o monitoramento eletrônico, vai se aplicar a detração penal, embora o precedente tenha trazido expressamente que havia, de modo cumulativo, o monitoramento eletrônico. Por que ele tem relevância? É porque se tem certeza de que o cara estava recolhido. Se não tem o monitoramento eletrônico, não se tem essa certeza, né, pessoal? Mas o que eu penso? Não é pela falta de aparato estatal para fins de monitoramento eletrônico, porque normalmente quando tem a tornozeleira disponível, nesses casos ela vai, né? Como era o caso julgado. Agora, se não tem, e se o preso ficou no recolhimento noturno, ainda que sem essa fiscalização, essa supervisão em cima do Estado, se presume, se não foi revogada a cautelar, né, e decretada a preventiva, se presume que ele ficou recolhido. Então, por isso que eu penso que quando o STJ
deparar aí com um caso que não haja um monitoramento eletrônico e só a medida cautelar do 319, inciso 5º, ainda assim vai prevalecer o mesmo entendimento. Então, um tema quentíssimo aí, que envolve direito penal, execução penal, processo penal, uniformizador da terceira sessão, que eu tenho certeza que vai estar caindo aí nas vindouras provas. Legal. Vamos em frente então, pessoal. Eu trago um julgado de direito ambiental. Não é um tema tão comum nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Eles decidem sim sobre direito ambiental, mas não com a frequência com que decidem direito penal, direito processual civil. Mas aqui no InfoImagens nós trazemos todas as matérias, para que realmente haja uma visão ampla daquilo que é relevante. Então, o Gabriel gosta de trazer julgados de penal e processo penal que são vistos com muita frequência na jurisprudência dos tribunais superiores. Vale, então, mencionar agora esse precedente de direito ambiental da primeira sessão, recurso especial julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. E aí nós sabemos que ao fim do julgamento, o STJ anuncia uma tese que deve ser reproduzida pelos demais juízes de primeiro grau e etc. Se a hipótese fática se repetir. Bom, e qual era a controvérsia, então, decidida pela primeira sessão do STJ? Havia um conflito de normas, pelo menos um conflito aparente, entre o Código Florestal e a Lei de Parcelamento do Solo Urbano. Que conflito era esse? A metragem de não edificação em área de preservação permanente, que são aquelas áreas marginais, por exemplo, a cursos d'água. No caso concreto, era um curso d'água, era um rio que cruzava uma cidade. Então, cursos d'água, rios, riachos, lagos, lagoas, há uma área contígua, marginal, onde é proibida a edificação, é proibida a construção. Isso é uma área de preservação permanente, tal qual conceituada no Código Florestal. Já desde o Código Florestal revogado, agora passando pelo novo Código Florestal, lei de 2012. A controvérsia é a metragem de proteção, a metragem de proibição de edificação. Enquanto a lei de parcelamento do solo urbano prevê uma distância de 15 metros, onde é proibida essa edificação, nessas áreas de preservação permanente, o Código Florestal vai além e estabelece uma proteção de 30 a 500 metros, a depender da extensão do curso d'água. E aí surgiu uma controvérsia. Aplica a lei de parcelamento do solo urbano ou o Código Florestal? Vamos lá. Primeira premissa que o STJ fixa. O Código Florestal tem aplicação, inclusive, em áreas urbanas. Isso é expresso na lei ambiental, no Código Florestal, que ele não se limita a incidir sobre áreas rurais. Ele se aplica também a áreas urbanas. Segunda premissa. O conflito existente entre essas normas é um conflito meramente aparente. Porque, a rigor, a lei do parcelamento do solo urbano, ela pertence ao domínio do direito urbanístico e não propriamente, especificamente, ao domínio do direito ambiental. É claro que ela também traz normas de direito ambiental, mas, na essência, o que essa lei visa a regulamentar é o direito urbanístico, diferentemente do Código Florestal, que especificamente visa regulamentar o direito ambiental. Por que isso é relevante de fixar? Porque o STJ vai dizer que a lei de parcelamento do solo urbano, nesse aspecto, é uma lei geral e não específica. Específico, portanto, é o Código Florestal. E aí, no conflito entre a lei geral e a lei especial, a lei específica vai prevalecer. E aí o STJ já anuncia a conclusão, dizendo que o Código Florestal é que prevalece, porque as disposições da lei do parcelamento do solo urbano no ponto são gerais e vale então a proteção do Código Florestal. Mas o STJ vai além e traz um argumento de natureza constitucional. O meio ambiente é objeto de proteção na Constituição Federal, artigo 225 da Constituição e aqueles diversos incisos. Também lá no artigo 170, quando o Constituinte trata da atividade econômica, coloca lá que a atividade econômica tem que proteger o meio ambiente. Por que o STJ fala isso?
Porque a melhor exegese, a melhor interpretação que recai sobre a Constituição é no sentido de que, quando há uma lei protetiva, quando há mais de uma lei de proteção ao meio ambiente, há de prevalecer aquela que maximiza a proteção. É como se a lei de parcelamento do solo urbano estabelecesse um piso de proteção. E aí vem o Código Florestal e eleva o nível de proteção. Portanto, é aquela proteção que maximizou a proteção do bem jurídico, eu tive que repetir o termo, mas é isso mesmo, que maximizou a proteção do bem ambiental que deve prevalecer. Até porque, no ponto, cuidando-se de área de preservação permanente, havia até uma manifestação técnica da Agência Nacional de Águas, no sentido de que convém ter essa proteção maximizada por conta da finalidade mesmo, de proteger o curso da água, as infiltrações de água, para a renovação do meio ambiente, fauna, flora, etc. Então não se pode deixar uma proteção menor específica para cada cidade, ao legislador municipal estabelecer proteções específicas, se nesse caso o Código Florestal já eleva o nível de proteção que deve ser obedecido, então, em todo o território nacional. Então, enfim, Código Florestal se aplica às áreas urbanas, prevê a área de preservação permanente, é específico no ponto em relação à lei de parcelamento do solo urbano, e sempre que uma lei ambiental elevar o nível de proteção, é ela que deve prevalecer. Foram essas as conclusões tomadas pelo STJ, inclusive para fins de fixação de tese. Muito legal, Flávio. O julgamento, né, uniformizador também da sessão. Eu só de curiosidade, Flávio, fui até pesquisar aqui na hora que eu lembro de ter visto em alguma rodada discursiva do Emages, quando a questão ainda não estava pacificada. Eu achei aqui a rodada 18 de 2019, dentre as 4 discursivas semanais ali das rodadas do Emages, uma questão era exatamente sobre esse tema. Pergunta se era admissível que a legislação municipal disponha sobre a área de preservação permanente às margens de cursos de águas naturais e perenes existentes no perímetro urbano do município, fixando a respectiva largura mínima desde a borda da calha do leito irregular do curso d'água. E é interessante que lá na época não tinha essa uniformização, né? Foi cobrado quando o tema ainda era polêmico, né? Até porque a questão discursiva cuida muitas vezes de temas assim, né? Ainda não uniformizados, mas agora a gente tem a resposta definitiva do STJ, né, Flávio? Então, muito legal o tema aí, bem diferente, né? Bem interessante. Pessoal, eu trago agora um tema de direito constitucional, agora para a jurisprudência do Supremo, também naqueles julgados do plenário do Supremo, que eu não tenho dúvida que tema que vai cair certamente aí em futuras provas de direito constitucional. A situação é bem peculiar e o Supremo não tinha ainda deparado com ela e agora teve que enfrentar. O que aconteceu, pessoal? O governador Witzel do Rio de Janeiro, a gente sabe que ele foi afastado por uma decisão do STJ, né, e acabou havendo recebimento da denúncia. Ele foi afastado por 1 ano, e inclusive, né, respondendo aí por processo de impeachment, mas a questão é de que ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. E o curioso, isso nem está no informativo, a gente só vê pelo inteiro teor, ele entrou, na verdade, com uma ADIM questionando, a bem da verdade, a situação dele, porque ele queria que o Supremo desse uma interpretação conforme ao CPP, no sentido de que esse afastamento não poderia durar mais do que 180 dias. O Supremo nem entrou no mérito, porque barrou no seu nascedouro, na verdade, a decisão do relator, o ministro Edson Fachin, foi pelo reconhecimento de que o governador não tinha legitimidade ativa para o caso. Houve agravo regimental pelo governador Witzel e o plenário manteve a decisão do relator. O que estava sendo discutido, pessoal? É até interessante. O governador alegava já na inicial, olha, eu estou afastado pelo STJ, mas eu estou afastado das minhas funções administrativas, mas as minhas funções de representação do Estado
se mantém, porque eu ainda sou governador, eu ainda não perdi o cargo. Esse era o argumento dele, que acabou sendo rejeitado pelo relator e pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O que nós temos que lembrar na matéria para a gente bem se situar e fixar o que foi decidido? Governador do estado, nós sabemos, ele é legitimado para o ajuizamento de ADINs, ADCs e ADPFs, artigo 103, né, da Constituição, outorga, depois da emenda 45, veio o governador do estado e do Distrito Federal, que antes só falava governador do estado, né, para não deixar dúvida, a emenda deixou claro que a jurisprudência já admitia também governador do estado e do DF. Ele tem que ter pertinência temática. O Supremo nem chegou a analisar no caso, porque ele já barrou pela legitimidade ativa, mas era uma questão, uma discussão até que seria interessante, porque ele está discutindo uma regra na aplicação quanto ao afastamento de governador. Então, acho que teria pertinência temática, na minha visão. Mas, como eu disse, o óbice foi da ilegitimidade ativa. E o que é importante a gente lembrar dessa hipótese? A legitimidade é do governador, não é do Estado, né? Então, quem tem legitimidade para ajuizar ADINs, ADCs, ADPFs, é o governador. Não é, no caso, o Estado do Rio de Janeiro. É o governador do Estado do Rio de Janeiro. E o Witzel não é governador do Estado do Rio de Janeiro, embora afastado, ele não continua sendo governador. Qual foi o raciocínio que o ministro Edson Fachin fez? Uma decisão primorosa, né? Muito bem fundamentada, citando doutrina brasileira, citando doutrina estrangeira, Jorge Miranda, muito bem, como só ia acontecer nas decisões dele, em geral, né, nas decisões do Supremo, muito bem fundamentadas, ainda que a gente às vezes não concorde com o mérito de um posicionamento de um ministro ou outro, na verdade a gente vê decisões bem fundamentadas tecnicamente, né, no mais das vezes, e dessa vez vimos uma decisão muito bem fundamentada, e eu concordo com o ministro Fachin. O que ele argumentou? Ele disse que, embora a legitimidade seja do governador, não é da pessoa natural do governador, é do órgão governador do Estado. E ele lembrou, né, teoria, o que a gente lembra? A teoria do órgão, né? E o que está associado com a teoria do órgão? A ideia de imputação volitiva, que tem tudo a ver com o quê? Princípio da impessoalidade, né? Artigo 37, caput da Constituição. Então, ele invocou expressamente o princípio da impessoalidade para dizer, não é a pessoa natural do governador, é o órgão governador do Estado. E se o governador está afastado, o titular e o cargo, o liame entre eles foi rompido. Então, a bem da verdade, ele não exerce mais nenhuma função do cargo. Essa distinção que o governador tentou emplacar, não, função administrativa eu não posso, mas função de representação ainda sou governador, foi cortado pelo Supremo, né? O Supremo disse que foi cortado o liame entre o titular, né, do cargo e o cargo, né, que ele vinha exercendo. Consequentemente, não há fazer essa distinção. E um outro argumento que foi levantado, nós teríamos uma situação esdrúxula. Por quê? Porque há um governador em exercício, né? Tem um vice-governador que assumiu o cargo de governador. Então, teríamos dois legitimados. Ou então, o Supremo disse, ou seria um ou outro, ou então os dois, que é uma situação totalmente esdrúxula, né? E resumindo, então, a partir disso, o que a gente pode concluir? Que se o governador está afastado do cargo, como no caso, né, por uma decisão aí da Justiça Criminal, no caso do STJ, né, ele, com afastamento, ele não tem mais legitimidade para ajuizar a DIN, a DC e a DPF, embora ainda seja governador, né, embora seja um afastamento temporário. Quem tem legitimidade, isso o Supremo não disse, mas está nas entrelinhas, né, é o governador em exercício. Esse que exerce o cargo de governador,
ocupa o órgão, ele sim teria legitimidade para o ajuizamento de ADIM, ADC e ADPF, enquanto, claro, estiver no exercício do cargo. Então, um julgamento bem legal para cobrança em provas, bem fácil de guardar, né, pessoal? Argumentos bem sólidos, uma jurisprudência aí que veio para ficar. Veremos nas próximas edições os cursos e manuais de direito constitucional e veremos também nas provas vindouras. Podem acompanhar aí para ver que o tema é muito legal, o tema é quentíssimo. Incrível que, por mais que existam precedentes, ainda acontecem fatos novos que dão ensejo a precedentes diferentes e discussões interessantes de coisas que nós nunca imaginávamos que ia acontecer. Realmente, a vida é muito rica e no Brasil parece ser mais rica ainda. É um país realmente que não tem monotonia jurisprudencial. Pessoal, vamos para o direito processual civil, primeira sessão do STJ, mais um recurso repetitivo, mais uma vez o tema dos honorários advocatícios. É natural que o STJ decida muito sobre honorários advocatícios, porque foi um tema tratado com muita minúcia pelo Código de Processo Civil, então as controvérsias terminam chegando lá nessa Corte Superior. Pois bem, o caso envolvia fixação de honorários advocatícios em ações previdenciárias. E aí, de logo, eu lembro a súmula 111 do STJ, que diz que a base de cálculo dos honorários advocatícios nessas ações previdenciárias são as prestações vencidas, entendidas essas prestações vencidas como aquelas que são devidas até a data da prolação da decisão exequenda. Tudo bem. Só que isso não resolvia a controvérsia do caso concreto. A súmula por si só não resolve. Por quê? Porque no caso concreto, depois da citação do INSS, podia ser uma entidade previdenciária estadual ou municipal, mas no caso concreto era o INSS. Depois da citação do INSS, houve o pagamento parcial de parcelas administrativas desse benefício. Então o INSS pagou administrativamente uma parte desse benefício que estava sendo buscado na ação judicial e o fez depois de ter sido citado, depois da citação. Quando chegou na época da execução, discutiu-se então, e qual é a base de cálculo dos honorários nesse caso? É o todo da condenação ou é esse todo da condenação decotado, retirada a parte em que já houve o pagamento administrativo? Pois bem, veja que a súmula 111 então não responde a esse questionamento. Foi preciso interpretar o quê? O artigo 85, parágrafo 2º, que é o que define a base de cabimento dos honorários, falando que, como regra, os honorários são devidos sobre a condenação ou proveito econômico. E aí vem o grande ponto do julgamento. O STJ diz que a condenação ou proveito econômico não se confunde com a verba que vai ser executada. A verba que vai ser executada em favor da parte autora, do beneficiário desse benefício previdenciário, não pode abranger aquilo que já foi pago administrativamente, porque senão haveria um bis in idem e haveria um pagamento em duplicidade. Então pode-se fazer a compensação na execução, retirando-se da execução aquelas parcelas que já foram pagas administrativamente, mas isso em relação ao titular do benefício previdenciário. Relativamente aos honorários advocatícios, o STJ diz o contrário. Vale o todo das prestações vencidas, ainda que parte delas, ou toda ela, já tenha sido paga administrativamente depois da citação. Não importa. O que importa? A sucumbência, a derrota no processo administrativo, leva a parte a ter que ajuizar uma ação judicial, e aí já fica caracterizada a causalidade. No final das contas, o autor vence o INSS, portanto, sucumbência, e a base de cálculo dos honorários advocatícios leva em conta todas as prestações vencidas. Se por acaso houve, por algum motivo, um pagamento administrativo desse benefício, parcial ou total, isso não vai exercer influência sobre a base de cálculo dos honorários. Para essa finalidade, continua havendo sucumbência sobre o todo, sobre toda essa base de cálculo, sobre todo o conjunto de prestações vencidas. Foi essa a conclusão tomada pelo STJ em
sede de recurso repetitivo, portanto, da mesma forma que o julgamento anterior, fixa-se essa tese no sentido de que a base de cálculo dos honorários não é compensada por eventual pagamento administrativo realizado depois da citação. É isso. Uma decisão, né, Flávio, além da importância para concursos públicos, né? Sobretudo também da sessão, né, Flávio, uniformizando aí e podendo ser cobrado em direito previdenciário, assim como no direito processual civil, mas também em termos práticos, né, em termos profissionais, porque a advocacia previdenciária é um dos ramos da advocacia que mais cresce no Brasil, né, Flávio? Depois, inclusive, da reforma trabalhista, né, se viu um aumento muito grande do número de advogados na área previdenciária, por conta de uma limitação que, claro, a reforma trabalhista implicou na Justiça do Trabalho, muitos migraram ou passaram a atuar também no direito previdenciário, e os honorários advocatícios aí interessam demais, né, a um volume grande aí de profissionais da advocacia previdenciária e o entendimento que lhes favorece, né, então, decisão bem legal aí que tu selecionou. Pessoal, para finalizar, eu trago um tema aqui de improbidade administrativa. A gente sabe que improbidade administrativa é tema certo de cobrança nas provas das carreiras jurídicas de Estado. Sempre tem uma questão de improbidade, 1, 2, 3, enfim, sempre a matéria é ventilada. E temos aqui mais uma questão, inclusive uma questão nova, que é trazida aí pelo STJ, é julgada aí pelo STJ. Qual é a dúvida, pessoal? Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória em ação de improbidade administrativa? Cabe em todos os casos? Cabe em alguns casos? Se aplica aquele rol do 1015 do CPC ou não? Há uma cláusula geral que admite o agravo de instrumento em toda decisão interlocutória. O STJ, numa decisão que eu acho muito difícil de reverter, porque está muito sólido, a gente vê muito isso, né, Flávio? Por vezes o julgado ele é de turma, mas traz argumentos extremamente sólidos que dificilmente a gente vê uma possibilidade de superação. E é o caso aqui. O que nós temos em termos de raciocínio jurídico? Nós temos, de um lado, pessoal, o artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular, Lei 4.717 de 65, que diz o quê? O 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular fala que das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento. O que tem a ver a Lei da Ação Popular com improbidade administrativa? Tem tudo a ver, porque a doutrina e a jurisprudência compreendem de maneira pacífica que há um microsistema de tutela coletiva de direitos. Então, juntamente com a Lei da Ação Civil Pública, com a Lei da Ação Popular, e com outras também, Estatuto do Idoso é citado da mesma forma, nós temos um microsistema de tutela coletiva. E nós temos que buscar as regras processuais primeiramente dentro desse microsistema. Então, vejam, o 1015 do Código de Processo Civil, nós sabemos que é uma importante, né, regra aí do novo código, né, de 2015, ele prevê uma lista, né, de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. O STJ tem dito que esse rol ele é taxativo, embora seja uma taxatividade mitigada, como inclusive o Flávio já pontuou aqui no Informares em Pauta precedentes sobre essa questão. Vejam que temos de um lado 1015 do CPC, que é posterior, e de outro lado uma regra da Lei da Ação Popular. Estamos discutindo decisão interlocutória, o cabimento ou não do agravo contra a decisão interlocutória em ação de improbidade administrativa. A Lei 8429 não disciplina a matéria, não cuida dessa hipótese específica, prevê inclusive agravo de instrumento da decisão que recebe a petição inicial, mas não era disso que se tratava.
o caso era indeferimento de depoimento pessoal da parte ré na ação de improbidade. Não tem previsão dessa hipótese de cabimento de agravo na Lei 8429 e tampouco na Lei 7.347 de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública. A gente sabe que a improbidade administrativa é veiculada, né, a pretensão ali de aplicação das sanções do artigo 12 através de uma ação civil pública. E a Lei 7347 tampouco traz regra específica. E aí nós temos, de um lado, a Lei da Ação Popular e a lei e a regra do 1015 do CPC. O que prevalece? A regra da Lei da Ação Popular, o artigo 19, parágrafo 1º da Lei 4.717. Por quê? Porque, primeiro, se nós não temos a regra na 8429, nem na 7347, em matéria de ação civil pública por improbidade, nós temos que buscar primeiro na Lei da Ação Popular, porque integra esse microsistema, preponderando sobre o CPC. Vejam que se não houvesse regra alguma no microsistema, nós buscaríamos a regra do CPC, a regra do 1015. Não chegamos até ela porque existe uma regra especial dentro do microsistema, mais exatamente na Lei da Ação Popular, o artigo 19, parágrafo 1º. Um outro argumento interessante que foi levantado é que o próprio 1015 prevê no inciso 13 o cabimento de agravo de instrumento em hipóteses expressamente previstas em lei. E aí nós temos a lei, no caso, a Lei da Ação Popular. Vejam que o Tribunal de Segunda Instância ele tinha entendido que era de aplicar o 1015, porque a regra seria para ação popular, não poderia ser invocada, ou seja, ignorou a ideia de um microsistema de tutela coletiva de direitos, né? E por isso a decisão de segunda instância foi reformada pelo STJ. A segunda instância não tinha admitido o agravo aí, no caso, contra o indeferimento do depoimento pessoal da ré. O STJ, com o provimento, disse, é cabível esse agravo de instrumento, o tribunal tem que analisar, portanto, esse recurso contra a decisão interlocutória, que no caso concreto indeferira o depoimento pessoal da ré. Vejam que esse raciocínio, pessoal, confirma o que o STJ já tinha feito em matéria de reexame necessário nas ações de improbidade administrativa. Se aplica o CPC ou se aplica a regra da Lei da Ação Popular? O STJ, pela primeira sessão, já tinha aplicado esse mesmo raciocínio jurídico. Não, vamos aplicar primeiro a regra da Lei da Ação Popular, que diz que cabe a remessa necessária, né, o reexame obrigatório, em caso de decisão de improcedência ou de carência da ação, em detrimento da regra. Na verdade, ele mandou aplicar, conjugou as duas, né, mas aplicou primeiramente a regra para admitir o reexame necessário numa ação de improbidade julgada improcedente, ou mesmo extinta sem resolução de mérito, porque a lei fala em carência da ação, se interpreta ali como extinção sem resolução do mérito. Então, um raciocínio jurídico de outro precedente da primeira sessão em embargos de divergência, envolvendo o reexame necessário na ação de improbidade, que é reafirmado aqui numa questão diferente, com outros preceitos envolvidos, mas com aquele mesmo raciocínio jurídico de fundo. Então, um tema bem legal aí envolvendo as ações de improbidade administrativa, em particular aí os recursos, né, nas ações de improbidade. Incrível a riqueza do agravo de instrumento, né? Como esse recurso suscita discussão. Pessoal, para finalizar, um julgado de direito civil bem legal, um tema mais específico, mas eu trago exatamente para enriquecer o nosso conteúdo, enriquecer o debate e fornecer a você usuário do nosso Informais em Pauta, todo tipo de precedente realmente para que o seu repertório fique completo. Então, no caso concreto, o que é que nós tínhamos? Um conflito de marcas, direito civil, direito marcário. A Red Bull contra o Power Bull. Duas empresas que comercializam energética. Uma ação ajuizada pela Red Bull contra o Power Bull para anular o registro do Power Bull, porque, segundo a Red Bull, haveria uma imitação da marca, o que estava prejudicando comercialmente.
Pois bem, o juiz de primeiro grau julga procedente o pedido, mas o Tribunal Regional Federal da Segunda Região reforma essa sentença para dizer que o Powerbull não cometeu, que tinha feito um registro posterior, portanto, em princípio, o registro do Red Bull deveria prevalecer, mas aí o TRF2, TRF da Segunda Região, com sede no Rio de Janeiro, entende que a conduta do Powerbull não é ilegal, não é ilícita, porque o termo bull seria um termo comum de apreensão geral por qualquer empresa que atuasse no ramo. E a lei de propriedade industrial fala que os termos comuns não podem ser apreendidos, não podem ser usados de modo exclusivo, gerando um direito de marca exclusivo por dada empresa. Não, são termos, são expressões que compõem a língua e que podem ser utilizadas por qualquer empresa no exercício do seu dia a dia empresarial, do seu dia a dia comercial. Essa foi a conclusão do TRF2, mas o caso chega ao Superior Tribunal de Justiça, que faz uma análise muito interessante. A corte começa traduzindo esse termo bull para dizer que é touro, e que aí há sim uma relação com um aminoácido, um aminoácido que está contido nos energéticos. E, portanto, por esse raciocínio, seria sim um termo comum que não poderia ser apreendido exclusivamente, utilizado exclusivamente por nenhuma empresa. Mas o STJ disse que esse conhecimento semântico era muito técnico. Alguém traduzir a expressão e relacionar com a taurina, que é um aminoácido que compõe os energéticos, é algo muito técnico. A expressão comum tratada na lei de propriedade industrial não tem esse sentido. O comum é aquilo que é de fácil apreensão. Nesse caso, esse conhecimento técnico, essa tradução e essa relação relativamente ao termo bull não é direta, é uma coisa muito específica. Então, é possível, sim, concluir que o termo bull não é utilizado de modo comum nesse mercado. O STJ analisa o nome dos concorrentes e conclui que nenhum concorrente que atua no Brasil concorrendo com a Red Bull utiliza o termo bull. Portanto, não é um termo comum que gera uma relação direta entre marca e produto. Pelo menos no nosso território, ficou sendo um termo específico. E aí vale a antiguidade do registro que foi feito pela empresa Red Bull ainda em 1993, contra o registro feito do Powerbull, realizado em 1999, portanto, posterior. O STJ vai além e diz que eventual terminologia comum que esse termo tenha recebido no mercado internacional não muda a conclusão, porque vale o que acontece no território nacional. E no território nacional, a interpretação que prevalece é que esse termo não é comum. É um termo específico, mais ligado à marca Red Bull, com a potencialidade de gerar, sim, um prejuízo pela confusão entre as marcas. O risco de haver confusão entre as marcas, a prevalecer, então, o registro realizado em primeiro lugar da empresa Red Bull, que comercializa esse energético Red Bull. Então, no caso concreto, o STJ conclui que o termo não é comum, é um termo específico, que, portanto, não pode ser apreendido de modo geral pelas outras empresas. Bem legal o precedente. Muito legal, Flávio. Direito marcário tem várias questões interessantes, né, que o STJ acaba julgando, aí os informativos sempre trazem, e eu diria assim... Sempre com detalhes do caso concreto, né? Existem os conceitos legais, evidentemente, os conceitos doutrinários, mas tem que descer para o detalhe do caso concreto, como é que aquele mercado funciona, por que utilizou esse termo, como é no direito internacional, como é aqui, para ter a conclusão. Então não dá, é interessante porque nós até podemos conseguir entender os conceitos, mas aí tem que ver se dá para aplicar no caso concreto. Exatamente, eu até diria que nesse caso, aplicar de forma mais superficial é um termo comum, eu diria. Né? Até o TRF2 não estava sem razão, mas ao fim e ao cabo, a gente vê que a ideia era de ir na carona da publicidade, que é pesada do Red Bull, né?
Então, eu concordo com a decisão do STJ e vejo como uma decisão assim bem aprofundada e preocupada com a justiça no caso concreto também, né? Não se limitando a uma análise mais formal, simplesmente. Então, leva em conta que são dois energéticos vendidos no mesmo ambiente comercial, e aí isso pesou. Os demais concorrentes não usam essa terminologia para dizer, é comum, todo mundo usa. Não, não é comum. Se fosse comum, seria algo naturalmente relacionado a esse tipo de bebida, e não é. Evidentemente que a outra marca dizia, não, mas porque isso é a tradução que gera taurina que está no aminoácido que compõe. Isso é muito legal, né? Só quem sabe é o cientista, as pessoas não sabem disso. Então, eu nunca tinha associado a taurina, né? Eu já tinha até visto que tinha taurina energética, mas nunca tinha associado com o Bull, né? Tem tudo a ver. E assim, né, Flávio? A Red Bull, com o tanto que fazem publicidade, parece bem evidente, acho que a STJ considera isso também, né? Que a Power Bull tentou ir na carona, né, Flávio? De uma ideia que o Red Bull teve, né? De usar esse nome, fazer essa associação. Então, julgado bem legal para a gente encerrar esse nosso Infoimagens de hoje, pessoal. Infoimagens 14, muitos temas aí legais, espero que vocês tenham gostado. Esperamos vocês aí na próxima edição do Infoimagens em Pauta. Não deixem de fazer a leitura do material escrito para fixar bem, para absorver também os detalhes aí que ajudam na memorização, e no próximo Infoimagens em Pauta traremos mais temas quentes aí para concursos públicos e para a prática de profissionais aí do direito. Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Pessoal, só para lembrar, nós enviamos o Infoimagens, tanto o vídeo como o arquivo PDF, por e-mail. Nós também colocamos no blog do Imagens e também no canal do Imagens no YouTube, que aliás vocês podem se inscrever para receber as notificações sempre que surgir um vídeo novo. Então é isso, bons estudos e um grande abraço.